Bom, muito obrigado, professor Francisco Pereira Coutinho. Queria começar por agradecer primeiro aos organizadores do 6º Congresso e em particular ao professor Jorge Bacelar Gouveia por esta iniciativa e cumprimentar também os meus colegas e, tal como o Francisco referiu, e amigos da mesa e naturalmente a todos os presentes. Tal como o professor Francisco Pereira Coutinho antecipou, eu vou tratar de temas relativos com uma dimensão marítima e eu tinha proposto uma apresentação em torno do tema geral de os mares lusófonos, ou o mar lusófono, se quisermos adotar uma terminologia mais anglo-saxónica, e procurando incorporar as três perspectivas que são referidas no título do nosso painel: o direito, a economia e a história. Começarei por fazer uma breve introdução, para de seguida fazer um roteiro sobre alguns aspectos, não são todos, naturalmente, há apenas alguns aspectos que convocam uma dimensão lusófona e marítima no âmbito de uma relação entre Estados lusófonos. E procurarei trazer também algumas conclusões que eu pretendo que sejam também elas próprias provocativas ou que possam provocar alguma discussão e algumas questões por parte da audiência. Falar de mar e falar de Portugal ou de lusofonia parece evidente, não é? Damos todos por adquirido que essa é uma dimensão que existe, quer na lusofonia, quer mesmo na relação entre Estados lusófonos. Desde logo, por uma questão geográfica, todos os Estados lusófonos são Estados costeiros. E não só Estados costeiros enquanto tal, enquanto categoria ou classificação jurídica, mas por serem importantes Estados costeiros em quase todas as regiões marítimas do planeta. Desde o Oceano Atlântico, onde nós temos uma posição dominante, na Bacia do Norte temos Portugal, naturalmente, com a sua extensão marítima muitíssimo significativa, e depois na Bacia Sul, o Brasil, Angola e já na zona do Equador, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Isto torna o Oceano Atlântico, naturalmente, um oceano lusófono por excelência, se quisermos. Estou certo que os nossos amigos americanos e ingleses e franceses pensarão o contrário, mas a realidade é assim mesmo. E o mesmo acontece no Índico, com o Moçambique, e no Sudeste Asiático, em particular a posição estratégica de Timor. Pese embora tenha um espaço marítimo relativamente pequeno face aos demais, está localizado precisamente num ponto crucial, não só para aquela região, mas para toda a biodiversidade marinha a nível global, e eu sobre isso falarei um pouco mais à frente. Mas temos que recuar um pouco na história para perceber como podemos conceitualizar esta ideia do mar lusófono. O grande defensor desta visão da lusofonia, embora num contexto histórico diferente daquilo que eu estou aqui a tentar apresentar, foi o Frei Serafim de Freitas. Para muitos de vós, o Frei Serafim de Freitas é um desconhecido, eu diria para grande parte dos jus internacionalistas é um desconhecido, porque a história fala-nos apenas dos vencedores e nunca dos vencidos nas posições dogmáticas. Nós sabemos muito bem quem foi o Grócius, quem foi... Para não criar mais vergonha, apresento a doutora Mariana Passos, a nossa aluna do mestrado em Direito e Economia do Mar. Bom dia, Mariana. Isso é uma entrada... Obrigado. Bom, dizia eu, o professor Frei Serafim de Freitas escreve-nos precisamente sobre esta ideia do Império Lusófono Asiático. Não surtiu efeito, porque, como nós sabemos, a história apenas lembra, sobretudo, Hugo Grócius e a posição do Seldam, a divisão entre Mare Liberum e Marum Nostrum e Clausurum, e, portanto, a história esqueceu o Frei Serafim de Freitas. Mas nós não o esquecemos, porque ele, de facto, é o primeiro na história que apresenta esta ideia, este conceito de mares lusófonos, se quisermos. A ideia, obviamente, estava enraizada no domínio ultramarino de uma potência europeia, que era Portugal, e, portanto, não estou a fazer referência a esse conceito hoje em dia, mas apenas lembrar que ele existiu. No respeito às áreas de intervenção
no bino do direito e da economia, eu trazia então aqui algumas reflexões para percebermos de que maneira este mar lusófono, ou esta ideia dos mares lusófonos, pode ter uma contextualização também ela jurídica para o futuro. Em vez de falar apenas ou procurar invocar algum sentimento de alguma nostalgia, eu queria pensar um bocadinho para o futuro e de que maneira nós podemos aqui desenvolver algum tipo de conceito que possa ter uma implementação prática. Desde logo, há uma grande adesão por parte de todos os Estados costeiros ao sistema internacional de direito do mar, e quando me refiro aqui ao sistema internacional é precisamente às regras pelas quais se pauta o direito do mar, e nós podemos verificar isso desde logo num aspecto fundamental. Todos esses Estados delimitaram fronteiras marítimas. Portugal, de uma maneira muito informal, é verdade, mas todos os Estados aderiram aos princípios fundamentais que regem os processos de delimitação de fronteiras marítimas, seja pela própria delimitação de fronteiras marítimas, seja por alternativas à delimitação de fronteiras marítimas em caso de conflito. Por outro lado, acrescente-se a isto o facto de muitos destes Estados terem aderido a sistemas de resolução compulsória de disputas entre Estados relativamente a fronteiras marítimas, mas não só. Também é o problema muitíssimo importante relativa à navegação. Designadamente, a Guiné-Bissau, por exemplo, tem 2 casos já onde a Guiné-Bissau reteve navios de bandeira estrangeira e submeteu a disputa ao Tribunal Internacional de Direito do Mar. Isto é um dado muito significativo no que respeita a uma comunhão por parte destes Estados costeiros, dos Estados lusófonos, a uma adesão plena às regras do Direito Internacional do Mar, também no que respeita à resolução de disputas. Isto é muito diferente em termos de região, ou melhor, entre Estados que têm em comum uma língua, por exemplo, face a outros Estados que se organizam por outros critérios, como a localização geográfica, que não aderiram com o mesmo entusiasmo que os Estados lusófonos aderiram ao direito do mar. Outro aspecto também significativo corresponde à criação normativa, ou seja, ao próprio contributo por parte dos Estados lusófonos pela sua prática enquanto Estados ou então enquanto Estados-partes numa disputa internacional para a criação de direito do mar, de regras de direito do mar. E aqui também verificamos que alguns Estados, não todos necessariamente, tiveram o seu contributo ou deram o seu contributo, não tanto na fase de negociação da atual Convenção Internacional do Direito do Mar, que é a matriz do direito do mar, mas depois no que respeita à interpretação por parte de tribunais internacionais de algumas das suas regras mais complexas. Outro aspecto fundamental prende-se com a intervenção de Portugal no que respeita a temas relacionados indiretamente com o direito do mar e não diretamente. Estou-me a referir naturalmente ao processo instaurado por Portugal em 91 contra a Austrália, precisamente pela celebração de um acordo de aproveitamento conjunto entre a Austrália e a Indonésia, o que foi conhecido como o Acordo de Timor Gap, que precisamente violava os direitos de soberania do povo timorense relativamente aos seus recursos naturais marinhos. Aí também, este caso que Portugal trouxe para o Tribunal Internacional de Justiça é um marco fundamental no desenvolvimento do direito internacional do mar. Outro aspecto fundamental que une os Estados costeiros é a extensão da plataforma continental. Grande parte dos Estados costeiros, com exceção apenas de São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, submeteram submissões para a extensão da plataforma continental. Por que motivo este é um dado que devemos dar atenção? Porque, uma vez decididas ou aprovadas as diferentes submissões, ou reconhecidas as diferentes submissões, vamos, sem dúvida, estar numa situação muito diferente enquanto Estados costeiros relativamente aos demais Estados, no que respeita à reivindicação de recursos naturais marinhos para além das 200 milhas, no que respeita ao solo e subsolo marinho. Isto é um dado muitíssimo importante, porque vai aumentar de modo muito significativo a área marítima onde os diferentes Estados costeiros podem exercer direitos de soberania. E os 2 Estados que não submeteram as suas submissões, passo a repetição, prendem-se com o facto que São Tomé e Príncipe tem um conflito com a Nigéria e de facto, depois a sul,
tem uma dificuldade também de recolha de informação científica que permita fazer uma submissão e, no caso de Timor-Leste, apenas agora resolveu a questão das suas fronteiras marítimas, mas não tem para onde crescer, porque tem uma situação de sobreposição em todo o seu redor e, portanto, seria muito difícil conseguir esta ascensão de plataforma continental, porque fisicamente não é possível fazê-lo. Outro aspecto fundamental e que onde há alguma vulnerabilidade e espaço para melhoramento prende-se com a integração de alguns desses Estados em organizações regionais de pesca e de proteção ambiental. Aí, de facto, não há uma situação favorável para o desenvolvimento de uma maior cooperação lusófona, ou melhor, uma dimensão marítima de cooperação lusófona, porque alguns Estados não têm tido a capacidade de ter uma intervenção mais significativa na respectiva região. E para termos um bocado a noção da relevância das regiões face à proximidade geográfica, pensar que Portugal e Cabo Verde estão na mesma região que Espanha. E, portanto, a Liga, se quiser, em termos de proteção ambiental, Cabo Verde, Portugal e Espanha partilham a mesma região que é a Macaronésia. Portanto, se nós, em vez de olharmos para a dimensão jurídica ou política dos Estados, integrarmos o seu território nacional numa região ambiental, onde existe um ecossistema marinho particularmente relevante, vamos entender rapidamente a importância de concertação de posições entre os diferentes Estados lusófonos. O mesmo diga-se relativamente à proteção ambiental, onde, por exemplo, na Macaronésia não temos uma região um sistema regional de normas relativamente à proteção ambiental, contrariamente ao que temos no Nordeste Atlântico, e, portanto, o que se discute hoje em dia é saber se podemos estender a organização regional que está a norte no Oceano Atlântico também para incluir a Macaronésia ou não. Isto quereria dizer que Cabo Verde passaria a estar integrado numa organização regional que tem como ponto de partida o norte do Oceano Atlântico e, portanto, como veem, a dimensão jurídica de uma cooperação entre Estados lusófonos numa dimensão marítima, obviamente aqui tem um outro peso e um outro relevo. O mesmo relativamente às alterações climáticas e à subida do nível do mar, nós verificamos hoje que este é um tema de maior urgência para muitos Estados. Em Moçambique, o que nós verificamos agora é precisamente há aqui uma componente de impacto nas zonas de interação mar-terra muitíssimo relevante e, portanto, toda esta situação relativamente às zonas costeiras convoca uma maior intervenção por parte dos Estados e sem dúvida, a cooperação internacional é fundamental e eu gostaria muito de ver também alguma cooperação entre Estados lusófonos nesta matéria que hoje, infelizmente, não existe. O mesmo diria relativamente à navegação e ao transporte marítimo. Nós verificamos que, relativamente ao transporte marítimo, alguns Estados têm dado provas muito significativas de cumprimento do direito internacional, outros menos. E aqui também há uma capacidade para melhoramento ou para alguma melhoria. Dou-vos um exemplo, Moçambique pode ter aqui uma intervenção muito significativa na área de combate à pirataria, porque está geograficamente localizado numa área mais vulnerável e, portanto, pode participar numa série de iniciativas internacionais, precisamente por essa proximidade geográfica às zonas mais difíceis do globo, onde ainda verificamos alguns atos de pirataria. Outros Estados menos, mas com isso não se quer dizer que não possamos tentar harmonizar entre sistemas jurídicos nacionais que são muito próximos uns dos outros, também os temas relativos, por exemplo, à pirataria ou ao crime no mar. É bom lembrar que, embora exista uma dimensão internacional, jurídica internacional, para o crime em zonas marítimas, inevitavelmente, esta dimensão internacional do crime tem que depois traduzir em normas jurídicas no sistema jurídico interno dos Estados para que, de facto, ela possa ter algum tipo de eficácia. Dou-vos o exemplo paradigmático, o caso da Dinamarca, que navios da Dinamarca atuavam no Golfo de Aden sem que existisse na Dinamarca um regime jurídico adequado que permitisse ou salvaguardasse os direitos quer do Estado que estava a intervir e exercer a força em zonas marítimas de outro Estado, ou no alto mar, face a navios de outro Estado, ou face a nacionais de outro Estado, e depois a própria proteção internacional dos piratas, se quiserem. Portanto, o que aconteceu foi que a Dinamarca acabou por intervir
e deter piratas, mas teve que depois os devolver porque não tinha regime internacional para permitir o seu julgamento no sistema interno e, portanto, também é uma área onde eu julgo que seria muito importante colaborarmos. Portos e logística, os Estados lusófonos também aqui partiram todos o mesmo problema e a mesma ambição. Todos os Estados têm a ambição de integrar uma rede internacional de transporte marítimo e para isso necessitam de logística e de um grande investimento que não existe e, portanto, todos olham com grande ambição também para a iniciativa chinesa de One Belt, One Road e 21st Century Maritime Silk Road. Porém, seria interessante pensar de que maneira seria possível concertar uma posição um pouco de força, se quiserem, relativamente a esta iniciativa por parte de todos os Estados lusófonos, porque todos os Estados lusófonos têm portos situados em importantes rotas internacionais e, portanto, seria muitíssimo interessante saber até que medida esta concertação de esforços podia ou não contribuir para uma maior, enfim, para uma proteção dos interesses nacionais dos diferentes Estados lusófonos. Isto leva-me necessariamente à economia azul e leva-me necessariamente a uma reflexão sobre aquilo que hoje em dia é feito, sobretudo ao nível dos países de língua oficial portuguesa africanos, que hoje, na sua maior parte, aderiram à estratégia da União Africana de 2050, que prevê um crescimento muitíssimo relevante da economia do mar. Ora, neste momento, a economia do mar é expressiva num Estado como Angola no que respeita à dimensão da exploração petrolífera offshore e menos, por exemplo, no que respeita à pesca. Em outros Estados, como o caso de São Tomé, a dependência da pesca é muitíssimo relevante, embora São Tomé tenha que lidar praticamente sozinho com o problema da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. E, portanto, como veem, uma maior harmonização e cooperação também aqui seria muitíssimo benéfica. Novos desafios que existem no direito internacional do mar e que também convocam necessariamente todos os Estados, estou-me a referir à conservação e utilização sustentável da biodiversidade marinha em zonas para além da jurisdição nacional. Aqui, por aquilo que tem sido visível ou perceptível das negociações que estão a decorrer em Nova Iorque, não há uma posição comum, também não era suposto que ela existisse, apenas coloca a possibilidade que seria interessante que ela existisse, mas verificamos que nem todos os Estados de língua oficial portuguesa estão a participar nas negociações de uma maneira muito ativa. E alguns Estados fazem-se representar pela posição comum do Grupo de 77, o que é interessante, sem dúvida, do ponto de vista geoestratégico, mas pergunto-me a mim se de facto não seria interessante também fazer aqui uma reflexão, se me permitem a expressão, lusófona sobre a matéria e de que maneira isso poderia ser interessante para todos os Estados ou não. E isto traz-me ao ponto final da minha intervenção, que é a importância dos Estados lusófonos desenvolverem uma matriz de ordenamento e gestão do espaço marítimo nacional que fosse comum a todos os Estados. E por que razão qual é o motivo ou qual seria o interesse dessa matriz comum? Pela simples razão que os sistemas jurídicos são comuns e, portanto, a noção que nós temos no direito português de domínio público só é semelhante, por exemplo, no sistema jurídico francês. E seria interessante que os Estados costeiros lusófonos adotassem uma terminologia semelhante ou idêntica, que respeitasse essa matriz francesa, se quiserem, relativamente à organização do domínio público, em vez de adotarem conceitos e categorias jurídicas que são externas ao sistema jurídico, nomeadamente adotando medidas mais próximas da common law do que de facto é do nosso sistema continental. Infelizmente, poucos Estados têm dedicado atenção a esta matéria. Portugal já avançou muito nesta matéria. Moçambique já tem uma legislação sobre esta matéria. Angola não o fez, o Brasil não o tem, São Tomé e Príncipe também não, Guiné-Bissau e Cabo Verde também não. Timor-Leste, infelizmente, deu um passo muitíssimo importante, mas não foi ao ponto de integrar o ordenamento jurídico, o ordenamento e gestão do espaço marítimo, pese embora tenha uma lei para o ordenamento e gestão do espaço terrestre. E aqui eu terminaria apenas para vos dar o exemplo da importância da cooperação internacional nesta matéria. A ilha de Atauro, em Timor-Leste, é provavelmente o local do mundo onde nós podemos identificar a maior biodiversidade marinha atualmente. A ilha de Atauro está precisamente numa zona geográfica de imensa relevância para todos os ecossistemas marinhos e, portanto, de uma especial importância para todos os Estados, para a comunidade internacional como um todo.
onde, tendo em conta precisamente as características e a natureza própria do sistema do ordenamento jurídico de Timor-Leste, sem dúvida que os Estados lusófonos podem dar um contributo muito significativo ao desenvolvimento da legislação timorense relativa ao ordenamento e gestão do espaço marítimo. É uma lacuna que está por preencher, tenho esperança que ela venha a ser preenchida, mas julgo que esse é um aspecto fundamental que podia ser integrado no âmbito de uma reflexão mais ampla sobre, precisamente, a cooperação marítima entre os Estados lusófonos. Fundamental, sem dúvida, é o ensino e a divulgação do direito do mar entre países do Estado lusófono. Para países tão importantes, que, do ponto de vista da sua localização geográfica, também da sua própria intervenção no direito internacional, seria muito interessante que, de facto, nós estimulássemos o ensino do direito do mar. A esse respeito, permitam-me, enfim, o pitch de dizer que aqui na Nova temos feito um grande esforço e é óbvio que, e estão aqui o professor Pedro Velez também, docente desse mestrado, temos feito um esforço muitíssimo grande para precisamente divulgar essa dimensão lusófona do ensino do direito do mar, precisamente a turmas que são, na sua esmagadora maioria, representativas de todos os Estados lusófonos. Eu penso que isso é um motivo de grande orgulho, mas é um ponto de partida e não será, sem dúvida, um ponto de chegada. Não podia falar de lusofonia e de Estados costeiros sem mencionar a CPLP. Infelizmente, esta dimensão marítima tem sido um pouco negligenciada ou esquecida por parte de uma organização tão importante como a CPLP. Mas aí julgo que cabe aos Estados e, sobretudo, à sociedade civil, colocá-la na agenda da CPLP e procurar e tomar iniciativas como esta para discutir temas tão importantes também para a lusofonia. Muito obrigado.